Olá, sexto ano mais uma vez, meu nome é Alisson, professor de Geografia. A gente vem falando aí sobre o processo de crescimento, expansão da cidade. A gente vem falando aí, na última aula falou sobre agricultura, né? E na aula de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de industrialização. Vamos entender o que é a indústria, ok? Vamos começar a entender o que é a indústria. Primeiramente, antes de começar a aula, eu queria parabenizar todos vocês estudantes, né? No momento em que estamos gravando essa aula aqui, no dia anterior foi o dia do estudante, então eu quero parabenizar todos os estudantes e peço que continuem acompanhando as aulas, porque é muito importante para o crescimento e para a evolução na educação de vocês, ok? Vamos começar a aula. Então acompanha na tela a imagem, tá? O que é indústria? Conjunto de atividades econômica que tem por fim a manipulação e exploração de matérias-primas e fontes energéticas, bem como a transformação de produtos semi-acabados em bens de produção e de consumo, tá? Olha para mim, gente. A gente vai observar que a indústria vem crescendo, né? A indústria é um processo de transformação da matéria-prima, ou seja, você pega uma matéria-prima de algum recurso agrícola, por exemplo, uma laranja, e você pega e transforma ela num suco de laranja de modo industrial, você está começando a desenvolver um processo na indústria alimentícia, tá? Quando você pega a transformação de alguns materiais, por exemplo, cimento, né? Você retira alguns minerais e transforma no cimento, você está dentro da indústria voltada para a construção civil. Então a gente vai ver e entender um pouquinho como essa indústria funciona. Acompanhe na tela mais uma vez. Para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre a indústria têxtil, tá? Então você observa aí na tela uma ovelhinha, né? E umas pessoas aí retirando, né? Extraindo o algodão. Para você que não sabia, o algodão ele nasce como um vegetal, né? Aí a gente retira ele do meio ambiente dessa forma. Anteriormente nós usávamos, né, as roupas feitas de pele de animais, tá? Então usávamos as roupas de pele de animais para conseguir ter uma roupa, para conseguir ter o vestimento. Ao longo da evolução da indústria, né, a gente foi começando a confeccionar roupas e chegamos até as roupas que utilizamos hoje, ok? Observa na tela. Então eu mostrei para vocês aí, né, a foto de um homem das cavernas com a roupa de pele, né, e ao lado você vê um cabide, né, cheio de roupas. Então você observa que existe aí um processo evolutivo, existe um processo de transformação de algumas matérias-primas em roupa. Ok, gente? Mas nosso foco de hoje não vai ser a indústria têxtil. Acompanhe na tela mais uma vez. Eu mostro para vocês também a utilização de metais, tá? Então, no processo de crescimento, no processo de industrialização, a descoberta dos metais foi muito importante para a indústria também, para a indústria que temos hoje, né? Então, você observa aí na tela que existem dois homens, né, confeccionando algum tipo de ferramenta, derretendo um tipo de metal. Então, esse processo inicial que aconteceu foi muito importante para a evolução do homem, tá? Para a gente obter algumas ferramentas e alguns equipamentos que utilizamos hoje, graças ao descobrimento dos metais. Então vamos acompanhar um pouquinho sobre esse processo de descobrimento dos metais, tá? Então o primeiro metal a ser descoberto, gente, foi o cobre, tá? Acompanha na tela. Então o cobre é como vocês veem aí, tá? Na sua forma bruta, e ele foi o primeiro metal a ser descoberto. Gente, através do descobrimento do cobre, o homem começou agora a produzir suas próprias ferramentas, tá? Então, o homem começa a produzir suas próprias ferramentas e a partir disso também começa a produzir armas para se defender e acontece uma evolução. O segundo metal a ser descoberto foi o bronze. Ele é uma fusão de elementos, o homem começou agora a manipular esses metais e é um pouco mais duro que o cobre, tá, gente? Então, você observa na tela algumas armas, né? E isso era extremamente importante que um exército, tá? Um conjunto de homens, tivessem ferramentas para ataque, para se defender, ok? O último metal que a gente conseguiu descobrir nesse processo de idade dos metais foi o ferro, tá? Então, com o descobrimento do ferro, a gente vai começar agora um processo aí de evolução na indústria, né? Então, como você acompanha na tela agora, você vê o homem aí fazendo sua própria ferramenta de trabalho, né, meio que uma engenharia que o homem começa a produzir, né, para conseguir arar a terra com maior facilidade, com mais facilidade, né, e também conseguir arar a terra com maiores recursos, né. Então, gente, a gente vai observar que esse processo de descobrimento dos metais
foi muito importante para essa expansão industrial no processo de metal, ok? Através disso, da manipulação desse metal, através da transformação do aço, né, através do descobrimento também de outros elementos de metais, o homem conseguiu expandir essa indústria do metal, né? Então, como você acompanha na tela, você observa aí uma produção de locomotivas, né? Enormes trens com muito aço, com muito ferro derretido. E isso foi muito importante agora para o homem se deslocar no espaço. Então o homem cada vez mais vai se utilizando do ferro extraído da Terra, ele vai começando a manipular mais esses metais até o ponto de transformar esses metais num processo industrial também. Então você observa na tela mais uma vez aí uma linha férrea, né? Essa linha férrea é onde os trens trafegam, né? E atravessam cidades, muitas vezes, né, algumas linhas atravessam até países, né? Então você observa que o descobrimento dos metais e a manipulação dele, né, criando um processo industrial, né, um processo de transformação da matéria-prima em um bem acabado, né? Você observa que isso foi muito importante nesse processo da industrialização dos metais, ok? Agora você acompanha na tela mais uma vez uma indústria de automóveis, né? Então agora a gente já manipula o metal de modo mais refinado, agora a gente constrói também motores, também construímos roda, né? Então essa evolução, né, desde o descobrimento dos metais até a transformação num bem acabado, como você observa na tela aí, um automóvel, isso fez com que o homem ele evoluísse, né? Então a gente vê que o tráfego dos homens no espaço geográfico faz com que essa indústria precise cada vez mais evoluir. Então, gente, a próxima indústria que a gente vai observar vai ser a indústria civil, tá? Então, aquela indústria que eu falei para vocês que trabalha na construção, né? Então, observa na tela. A indústria do concreto, tá? O que é concreto? Mistura de pedras, argamassa e cimento. Então, quando o homem ele descobre o concreto, quando o homem ele começa a manipular esse tipo de transformação, esse tipo de manipulação de pedras, ele vai começar agora a construir cidades, né? Cidades cada vez mais elevadas, tá? Cidades cada vez mais organizadas, né? Vai começar também a construir vias, tá? Onde os carros eles possam trafegar entre cidades, tá? Entre estados. Então, você começa a observar que essa evolução, né, na indústria também agora civil vai fazer com que o homem ele tenha um novo ambiente, ok? Observa na tela. Na tela você vê a cidade de Nova York, né? Uma das maiores cidades do mundo, tá, gente? Você observa a quantidade de concreto aí que existe nessa cidade, que existe em Nova York, a quantidade de prédios, né? A quantidade de casas que existe numa cidade enorme quanto Nova York, nos Estados Unidos, mostra a grandiosidade e a importância que a indústria do concreto tem para nós, ok, gente? Mas a gente não vai ter cidades grandiosas só nos Estados Unidos não, tá, gente? Nós vamos ter também cidades grandiosas aqui no nosso estado. Observa na tela. Aqui na tela você vê o Recife, né? Aquela região ali de Boa Viagem. Então, você observa que existem também na construção civil uma grande evolução, né, para o homem e o surgimento dessa cidade, né, a construção dessas cidades mostra a importância da indústria do cimento para as nossas vidas atualmente, tá? Não só a indústria do cimento, tá, gente? Existe também a indústria dos metais, né, porque essas cidades são construídas com argamassa e também com metal e outros componentes, né? A gente vê que existe uma importância tanto na questão do descobrimento dos metais, tá? Quanto na manipulação desses metais e depois no descobrimento do concreto e assim vai, tá, gente? Então, a indústria ela é muito importante por meio dessas matérias-primas. Mas, sem essas matérias-primas, sem a manipulação dessas matérias-primas, seria impossível a construção de qualquer cidade, qualquer automóvel, tá, gente? Então, as matérias-primas são muito importantes para o setor industrial, ok? O metal, as pedras que a gente estudou, então tudo isso é importante para a indústria. Então, gente, não construímos só cidades não, tá? Construímos também vias de acesso que ligam cidades, que ligam estados, tá? Observa na tela. Na tela você vê a rodovia dos imigrantes, tá? Essa rodovia é gigantesca, gente. Imagina a quantidade de concreto que foi utilizado, né? A quantidade de ferro também que foi utilizada para a construção
de uma via como essa, tá? Então, você observa que a paisagem humanizada, né, que a gente conversou nas últimas aulas, ela fica cada vez mais presente na paisagem natural, né? Então, todo esse verde aí representa a paisagem natural e a paisagem humanizada aí cortando, né, bem no meio, né, colocando a sua mancha nessa paisagem aí natural. Mas essa via de acesso, ela é importante para a economia de São Paulo, ela é importante também para a saúde, né, porque muitas ambulâncias trafegam essa via, tá? É importante também para a indústria alimentícia, né, no caso, que aí também leva alimentos por essa via. Então, você observa que existe uma importância nesse setor industrial, tá? Existe uma importância na construção civil, tá? E na utilização do cimento, ok? Mas eu quero deixar uma crítica, né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Existem também alguns malefícios dessa indústria, tá? E eu quero que você fique bem atento no final da aula, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esses prejuízos que traz na indústria também do cimento, ok? Observa na tela mais uma vez, gente. Agora a gente vê também a Serra das Russas, né, no município de Gravatá, aqui em Pernambuco. Então você observa que a gente também constrói, a gente também utiliza o cimento, né, para o nosso tráfego, né? Para quem já passou por essa via aí, você observa que todo esse caminho, tá, é um caminho que tem muita paisagem natural, tá, e mostra que a paisagem humanizada ela vem tomando conta também desses ambientes, mas é uma via muito importante, ok, para o nosso tráfego. Gente, eu deixo também alguns impactos, né, que traz essa indústria de cimento, alguns impactos negativos, né, que faz com que essa indústria também prejudique as nossas vidas, não só ajude. E eu quero que você observe na tela agora, tá? A indústria cimenteira, tá, é a segunda mais poluente no mundo, tá? Não somente pelo processo de fabricação de cimento, tá, mas em toda aquela quantidade de cimento que vai ser jogado, né, no processo de transformação da pedra em cimento, né, o desgaste também do solo naquele ambiente, tá? Tudo isso faz com que essa indústria também prejudique as nossas vidas, né? Para a fabricação de cimento, né, para triturar as pedras, no caso, é preciso de muito combustível, né, e é preciso também lançar muito gás poluente na atmosfera. E isso faz com que a vida do ser humano, né, a saúde, fique cada vez mais afetada também. A gente vai ver também que a indústria do cimento é a mais utilizada pelo mundo, tá? Então, a gente precisa também utilizar muito esse processo, né? A gente precisa também utilizar muito o cimento, a argamassa para a construção das nossas cidades e isso é muito necessário para as nossas vidas hoje, tá? Afeta também a saúde das pessoas, como a gente vem conversando, né? A saúde das pessoas ela vai ser afetada por conta da emissão de gás poluente. Acompanha na tela. Então, você vê a emissão de um gás chamado CO2, tá? É um gás que polui o ar, tá? E acaba com o oxigênio. Então, você vê que a produção, né, o processo de transformação no cimento faz com que essa indústria ela lance muita poluição em nossa atmosfera. Ok, sexto ano. Eu agradeço a vocês a atenção, certo? Na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre esses processos de industrialização, tá? E até uma próxima. Valeu!